Versículo de número 18 do livro de Isaías e o capítulo de número 60 diz assim: nunca mais se ouvirá falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de luto terão fim. Então todo o seu povo será justo, e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, e o menor será uma nação poderosa, diz o Senhor dos exércitos. Curva a sua cabeça. Pai, te damos graça, te bendizemos e te louvamos. Queremos mais uma vez pedir a teu auxílio, a tua ajuda, a tua bênção, Pai. Que o Senhor, de uma maneira sobrenatural, possa trazer a tua palavra até nós e tirar todo tipo de atrapalho e de impedimento, Pai. Que a tua palavra tenha livre acesso aqui nesta noite, que tudo aquilo que trabalha para tirar a produtividade da sua palavra, meu Pai, seja arrancada do nosso meio, e que a tua palavra encontre morada, encontre guarida em nossos corações e permaneça em nós, para que no momento em que houver necessidade, ela possa fluir em nossa vida, e assim na prática da sua palavra nós podemos executá-las e termos sucesso espiritual na nossa vida e sucesso secular. Esse é o nosso pedido e o nosso agradecimento, certo da sua resposta, no nome de Jesus. E os que concordam comigo dizem amém. Tome o seu assento. Queria pedir para o Jatiniel, o meu retorno está para os lados, ele não está vindo em mim, ele está jogando para os lados. Você acha que um pouquinho de médio, se você conseguir, vai ficar bem legal, tá? Queridos, esse texto que eu acabei de ler aqui agora, é um texto que ele vai trazer para nós muita esperança. E parece até uma coisa meio irreal para a nossa sociedade atual. Você ler um texto aqui na Bíblia Sagrada em que a gente fala que nunca mais ninguém vai ouvir falar de violência, ninguém vai ouvir mais falar de guerra, ninguém vai mais ouvir falar de sofrimento, ninguém vai ouvir mais falar de angústia, ninguém vai ouvir falar mais de dificuldade nenhuma, é quase que impossível de se conceber na nossa mente humana dessa época. Devido a tantas dificuldades, a tantas coisas, a tantos problemas, a tantos atritos que a gente vive dia após dia, um texto desse aqui parece uma coisa meio fantasiosa. Parece que é um texto que é meio impossível de se realizar. A gente olha para esse texto de Isaías, capítulo de número 60, e a gente cria dentro de nós uma expectativa. Como será viver num tempo desse? Será que existe essa possibilidade de pessoas como nós, que o próprio Deus afirma categoricamente, dizendo que somos maus? Deus, ele não tem dificuldade em falar em alguns lugares da Bíblia que nós somos maus, mas que sabemos fazer boas coisas. Então, para nós tentarmos entender esse texto, a gente fica como que fantasiando alguma coisa anormal do nosso dia a dia. Mas esse dia chegará na nossa vida. Essa promessa, essa esperança, queridos, que nós temos de alcançar este dia, ele chegará. De uma maneira ou de outra, ele vai chegar até nós. Todos nós que estamos sentados aqui nesta noite, teremos um último dia de vida aqui nessa terra. Todos nós, sem exceção. Pode ser que o arrebatamento aconteça e aí muitos de nós juntos teremos esse último dia e iremos para a eternidade junto. Mas se ele tardar a acontecer, todos nós temos uma data, um ponto final da nossa vivência aqui nesse planeta.
No momento em que nós sairmos aqui desse planeta, dessa esfera que estamos vivendo, automaticamente, se estamos em Cristo Jesus, nós passaremos a viver essa esperança que eu acabei de dizer. Passaremos a viver uma eternidade onde não existe confronto, onde não existe luta, onde não existe guerra, onde não existe batalha, onde não existe dificuldades. Passaremos a viver uma vida que a Bíblia Sagrada é categórica em dizer que o olho nunca viu, a mente nunca imaginou, o coração do homem nunca concebeu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A expectativa que nós temos, queridos, de eternidade, é muito grande acerca de uma expectativa de plena paz. Até porque a Bíblia Sagrada diz, queridos, que nós obteremos isso quando chegarmos até essa eternidade. Então é por isso que eu ouvi a Thalita falar e achei muito legal, é por isso que estamos aqui. Estamos aqui nesta noite, com o intuito de adorar o nome do Senhor e preservar em nós a fé que nos vai conduzir aonde? À eternidade. Nós não estamos aqui, queridos, para obter bens materiais, para obter posição, para obter sucesso, para obter coisas que a Bíblia diz que são temporais e passageiras. Nós estamos aqui para obter a nossa garantia e a certeza de que estaremos na eternidade com Deus. É por isso que nós estamos no domingo, nós estamos na terça, nós estamos na quinta e assim sucessivamente, para aprender cada dia mais de Deus, para que na trajetória da nossa vida, nós não venhamos a de alguma maneira a gente desanimar. Porque até chegar este dia do cumprimento desta promessa, queridos irmãos, até chegar o momento de cumprir em nós a promessa da eternidade, a nossa trajetória, ela será uma trajetória espinhosa. Eu queria que alguém se levantasse e dissesse assim: pastor, eu nunca tive dificuldades na vida, eu nunca tive problemas na minha vida, eu nunca tive nenhum tipo de situações adversas, a minha vida ela é 100% abençoada. Não existe tal pessoa. Todos nós temos inúmeras dificuldades. Cada um tem de um jeito, cada um tem de uma maneira. Uns têm dificuldades que determinadas pessoas olham para elas e falam: se eu tivesse esse probleminha seu aí, eu tirava de letra. Outros têm dificuldade que a gente fala: se eu tivesse o problema desse rapaz, eu já teria morrido. Então nota-se que cada um de nós, particularmente, temos o nosso próprio mundo com Deus. E a nossa trajetória até esse último dia, ela vai estar sempre inserido nela o luto. Olha que interessante, o texto disse que o sol nunca se porá e a sua lua nunca se desaparecerá, porque o Senhor será sua. O Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de luto terão fim. A Bíblia não está falando de luto de morte. Não é luto de que perdeu um ente querido, uma pessoa que a gente ama. A Bíblia está falando de luto de percas que temos dia após dia. Sempre temos alguma coisa que estamos perdendo. Alguém já me ouviu aqui, não foi poucas vezes, eu dizer que parece que na nossa fabricação faltou um detalhe, porque Deus não nos ensinou a perder. A gente sabe ganhar, agora perder, parece que faltou esse dispositivo, pastor. Parece que faltou esse aparelhinho dentro de nós para conviver bem com as percas. Porque eu trouxe uma vez aqui um ensino que percas elas são pedagógicas, elas nos ensinam, percas elas nos estruturam, elas fazem a gente crescer, mas a gente de maneira nenhuma não queremos perder. Outra coisa que eu repito constantemente, Paulo fala aos Filipenses, eu não me canso de vos dizer a mesma coisa, é que vamos fazer dia 14 agora,
63 anos de Assembleia de Deus. E eu sou meio inquieto para essas coisas. Eu queria que tivesse aqui dentro dessa igreja 63 mil pessoas. 1.000 por ano seria legal. E eu acho, para os mais antigos, que temos famílias aqui desde o começo, que essas 63 mil pessoas já passaram por aqui, Timóteo. Já estiveram por aqui. Porque eu me lembro de batismo, eu me batizei num batismo aqui, tinha uma piscina aqui nesse terreno, que nós fomos batizados em 387 pessoas. 388 porque a Mari estava grávida. Estava grávida do Dani. Eu me lembro que nós se batizamos, então eu sei que essas 63 mil, talvez até mais, ou talvez um pouco menos, passaram por aqui. Algumas a gente sabe que foram para outras cidades, a gente sabe que foram para outras igrejas, mas a maioria delas não permaneceram diante de Deus. A maioria. Porque em determinado momento da vida delas, elas tiveram percas e o luto pela perca chegou. E aí elas não conseguiram suportar. Talvez você conhece pessoas que elas conseguem viver muito bem diante de Deus quando estão bem. Mas qualquer dificuldade que elas tenham, elas já desabam. Pessoas que não têm firmeza para poder permanecer, como que se a nossa vida dependesse do que temos aqui. A Bíblia é bem clara quando ela nos diz que daqui nós não levaremos nada. Coisa alguma nós conseguiríamos levar daqui. A Bíblia diz, queridos, que nu vinhemos para este mundo e de que jeito nós voltaremos? Nu também. Mas as pessoas se apegam a coisas, se apegam a pessoas, se apegam a sistemas, e quando perdem isso, elas morrem espiritualmente por causa do luto. Porque elas não sabem perder. E é por isso que se você pegar pessoas que começaram há 40 anos atrás, se você pegar 50 pessoas que começou com você há 40 anos atrás, pastor João, você vai ver que tem 20, que tem 10. A maioria não suporta o luto da perca. Você já viu pessoas dizendo, eu achei que era diferente. Eu achei que era outra coisa. Eu achei que eu indo para a igreja, minha vida ia ficar uma maravilha. Eu achei que eu indo para a igreja não ia acontecer essas coisas que acontecem comigo. Eu achei que eu indo para a igreja, minha vida financeira ia melhorar. Eu achei que eu indo para a igreja, minha vida emocional, Deus, minha vida parece que virou de cabeça para baixo. Não vou mexer com isso. Graças a Deus que Deus ainda não deixou tais pessoas experimentar um dia no inferno. Porque se experimentassem, jamais pensariam uma coisa dessa. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades em lugares celestiais da maldade. O nosso alvo, queridos irmãos, não é o ter, o nosso alvo é o ser, o nosso alvo é o céu, é estar diante de Deus no último dia da nossa vida. A nossa carreira que corremos aqui, a proposta que foi nos dado, não é começar muito bem no Evangelho, mas é terminar muito bem diante de Deus. E a minha preocupação é que há no nosso meio pessoas que por causa da perca em todas as áreas, elas deixam Deus, deixam a obra de Deus, deixam o reino dos céus, como se fosse achar solução lá fora. E isso, nessa tarde, ontem, eu estava avaliando, e nós tivemos um estudo maravilhoso durante a semana passada, e eu quero fazer com vocês aqui nesta noite, as 5 fases do luto da vida de um cristão. Nós tivemos um curso do CCM e isso mexeu muito comigo, porque quando temos expectativas e elas não são correspondidas, elas geram frustrações na nossa vida.
Vou falar uma palavra para você aqui, que daí eu fico livre hoje, pelo menos de 600 pessoas, mais ou menos. Eu fico livre do sangue de vocês. A minha única missão do pastor Isaías aqui como pastor, é conduzir ou ajudar vocês a chegar no reino celestial. As demais coisas que Deus nos abençoa é bônus, mas o que nós não podemos é enganar vocês. A proposta não é casa boa, não é carro bom, não é vida de tranquilidade. A proposta é lutar constantemente para herdar a salvação em Jesus Cristo. E quando as pessoas perdem, quando as expectativas não são correspondidas, as pessoas se frustram e acabam desanimando do céu. Esse dia eu falei, alguém achou graça. Falei, você desanimou do céu? Desanimei. E agora? Vamos para o inferno. Ah, deve ser bom demais, né? Desanimar do céu. Então você deve conhecer alguém que por alguma perca ela não está vindo mais na igreja. Ela não está mais com a pessoa de Jesus Cristo. Perdi meu marido. Vim para a igreja, perdi meu marido me abandonou, não sei o que, não sei o que lá. Quero nem saber de igreja mais. 2 para o inferno. Quando chegar lá vai se arrepender. Que a salvação é individual. Perdi minha esposa. Não é Deus que faz a gente perder A e B. Quem perde pessoas e perde coisas na nossa vida somos nós. Somos nós que agimos de maneira errada, fazemos coisa errada. A Bíblia nos ensina como ter sucesso. Mas agora, praticar aquilo para ter sucesso, não é Deus que vai fazer isso. Para mim, é você. Eu duvido que um marido vai deixar uma esposa que o trate como um homem, que o trate como um marido de verdade, que o trate como alguém que o reverencie, como a Bíblia diz. Duvido. Eu duvido que alguém vai deixar o evangelho por problemas financeiros se souber administrar o pouco que Deus te dá. Porque a questão não é quanto temos, a questão é o contentamento com aquilo que temos. Então o problema não está em Deus, o problema está em nós, nas práticas erradas, e aí transferimos para Deus, e aí as percas que acontecem geram luto em nós. E ficar de luto não é bom. Talvez alguém aqui já teve algum familiar que morreu. Ah, minha mãe morreu, pastor. Viu como foi difícil? Como é complicado você perder alguém que você ama? O meu pai morreu. O luto gera coisas em nós que machuca. Gera coisas na nossa vida que deixa a gente acabado. Só que a gente precisa passar por isso. Tem pessoas, queridos irmãos, que chegam a sucumbir, vão lá embaixo, mas o tempo passa e ela se reestrutura novamente. Porque percas na nossa vida causam luto. E as fases que o luto vem na nossa vida, eu quero passar aqui elas rapidinho para nós, para que nós possamos aprender a conviver com as percas e entender que a nossa carreira é o céu. Tá bom? Se não der para trocar esse carro 2019 que você tem hoje por um 2020, agora em dezembro, fica tranquilo. Anda mais um aninho com ele. Não dê risada, porque tem gente assim aqui. É fato. Se não der para você pintar a tua casa agora em 2019, fique tranquilo, vamos tentar o ano que vem, 2021. Vamos aprender a perder alguma coisa. Se não der para ir no salão de beleza 2 vezes na semana, vamos uma só. Vamos diminuindo um pouquinho. Não entre em luto por causa disso. Se o teu animalzinho de estimação nesse ano morrer, fique tranquilo, para ele não tem inferno e nem céu. Fique em paz, não entre em luto por causa disso. Se prepare, fique pronto para você entender que pode ser que a qualquer momento o nosso último dia chega. E aí sim, queridos, começa um tempo de cumprimento dessas promessas extraordinárias. A primeira fase de uma pessoa que vive o luto da perca é a fase da negação. Essa fase, a pessoa tenta negar a situação que ela está vivendo. Ela quer, pastor, encobrir.
Ela quer dizer que não, isso aí não está acontecendo, é mentira, isso aí não vai acontecer, isso aí é uma coisa que está de momento. Ela faz de conta que o problema não existe. Parece que é mais fácil para ela do que encarar aquela situação, que perdeu e acabou, ponto final. Não, eu vou deixar isso aí, vou fazer de conta que está tudo bem, eu vou pegar uma palavra mágica, eu vou erguer minha cabeça e vou decretar, não perdi nada e vou vencer em nome de Jesus. Não vence, perdeu de verdade. Não adianta negar. Isso está acontecendo na nossa vida, essa perca. A gente tem que viver esse momento entendendo ela. Não dá para negá-la. Quanto mais a gente nega, a gente prolonga o problema. A gente faz ele aumentar um monte de vezes mais. Olha Eli, por exemplo, Oséias. Ele sabia que ele tinha os filhos desviados. E que Deus já não tinha negócio com aqueles filhos. Por que ele não chegou naqueles meninos? Vocês não vão oferecer mais sacrifício aqui no templo. Vocês não vão mais ser sacerdote aqui dentro do templo, porque Deus está triste com vocês. Vamos deixar para lá. Pode ser que Deus mude de ideia amanhã. Ele foi deixando. Ele foi deixando. Ele negou que o problema existia. Todo mundo dizia: Eli, vai lá e resolve o problema com teus filhos, porque os teus filhos estão se corrompendo no templo, estão se prostituindo, estão comendo a carne do sacrifício que não podia. Não. Ixi. Estou com a cabeça tão quente, deixa isso para lá, depois a gente vê, depois a gente vê, depois a gente vê. Aí chegou um momento que Deus falou: nunca mais, Eli, a tua descendência terá homem velho nela. Nunca mais. Porque Eli negou um problema, estava fugindo de uma situação. Não queria aceitar. Primeira fase de luto é que as pessoas não querem aceitar que existe um problema, existe uma perca. Deixa eu falar para você que talvez está vivendo essa fase. Tem um monte de gente igual a você. Pode ser que do lado do teu banco aí, do direito e do esquerdo, tem duas pessoas que a perca deles é maior do que a tua. Você não está sozinho não, pode admitir, pode falar: sabe uma coisa, eu perdi mesmo. Não sou mais aquele empresário, não sou mais aquela empresária, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, mas eu vou aceitar isso. Não vou negar, não vou tentar tapar o sol com a peneira, pegar o João, pegar o Pedro, empurrar uma coisa para cá, empurrar outra para lá, tentar maquiar a situação para fazer de conta que não está acontecendo nada. Primeira fase de alguém que tem uma perca generalizada é que ela tenta negar. Ela faz de conta que isso não existe. A segunda fase que acontece, queridos irmãos, logo após, eu não quero passar do horário hoje, a negação é a fase da raiva. Não é justo o que Deus está fazendo comigo. Ah, verdade. É verdade. Por que Deus está fazendo isso comigo? Aonde já se viu um negócio desse? Só eu que sofro. Só eu que passo por isso. Não, tem uns que eu acho lindo demais. A gente está pastoreando há 10 anos. O que eu fiz para Deus? Se ele fosse cobrar você pelo que você fez, já tinha te fulminado há 50 anos atrás. Tinha nem nascido. Vem essa raiva e aí a gente começa a dizer que há uma injustiça na nossa vida pelo que está acontecendo. Nós não poderíamos passar por isso. É mais ou menos assim: eu sou tão bom, eu sou tão o cara, que eu não posso passar por uma situação dessa. Deus é injusto. Deus errou quando ele fez isso comigo, quando eu tive essa perca. Essa fase existe no luto. A gente chega e fala: meu Deus do céu, por que será que Deus está fazendo esse tipo de coisa comigo? Não é justo. E a pessoa começa daí a confrontar as situações: eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Quer ver uma coisa, quando tem uma perca grande financeira? Eu sou dizimista fiel. Ah, então tá bom. Então você devolve o dízimo para continuar prosperando. Você não devolve o dízimo por um ato de relacionamento e pelo que você já recebeu de Deus. Então o teu negócio é devolver para continuar tendo. Está vendo como a gente erra? A gente começa a confrontar.
a gente começa a transferir as responsabilidades. Podia ter acontecido com o pastor Nilton, mas comigo não, porque o pastor Nilton conhece. Eu sei que ele faz um monte de coisa errada. Estou fazendo só um exemplo, tá, pastor Nilton? Pelo amor de Deus. É a fase da raiva, a gente começa a arrumar problemas, situações, como é culpado, o culpado é isso, o culpado é aquele outro, o culpado é o João, o culpado é o Pedro, o culpado é o fulano, se ele tivesse vindo aqui tinha dado certo, se não tivesse pegado isso, estão todo mundo contra mim, está todo mundo querendo me derrubar, está todo mundo querendo puxar o meu tapete. Ele começa a fazer esse tipo de coisa. E é por isso que eu vou sair dessa igreja. Vou lá para aquela outra lá. Porque quando eu chegar lá na outra, vai ser diferente. Vai mesmo. Vai atrapalhar um montão de gente que está sossegada lá. Essa é a segunda fase do luto das percas que temos. Que a gente fica com raiva. Oh, eu tinha, eu fazia, eu podia. Meu Deus, eu me lembro. Agora olha que situação. Não, mas alguém chega e fala, não, mas Deus vai te dar vitória. Que Deus, o quê, rapaz? Se Deus gostasse de mim, não tinha deixado acontecer esse tipo de negócio na minha vida. Meu Deus. Aí se Deus se manifestasse, ele ia dizer assim para essa pessoa. Quando eu estava fazendo os mares, quando eu coloquei eles dentro da minha mão, e que eu disse para as nuvens, vem até aqui, e para os firmamentos da terra eu disse, parem por aqui, e para o Leviatã eu disse para ele assim, tu és o mais excelente de todos os animais, eu não vi você me ajudando a construir isso lá. Ele ia perguntar para essa pessoa. Quando eu coloquei fundamento na terra, disse para os mares, venha só até aqui, não andem mais do que isso. Quando construí o maior animal da terra, quando eu peguei os ventos na palma das minhas mãos e soprei eles para o oriente, procurei você lá. Eu não te vi lá, rapaz. Você não estava me ajudando? E agora você está brabo porque você perdeu uma aboboeira? Vamos pegar um exemplo, né? Dos Jonas. Vem a raiva. É a segunda fase do luto que a gente tem pelas percas da vida da gente. E eu estou falando com gente que perde, que perdeu e que perderá a vida inteira. Porque sempre ganhamos e perdemos. O problema não é ganhar e nem perder, o problema é saber lidar com as situações. A terceira fase, nessa fase da raiva, eu peguei como exemplo a Caim. Quando ele vai e faz a oferta a Deus, ele e Abel oferecem a oferta, Deus pega a oferta de Abel, e a de Caim Deus não aceitou. Aí Caim ficou irado, Deus falou, mas por que você está nervoso? Porque o senhor não sei o que, aceitou a oferta de Abel, mas qual o problema, meu filho? Fica tranquilo. Só que fica esperto, porque o pecado está batendo na tua porta aí, ó. Uma coisa ruim pode acontecer. Esse momento, queridos irmãos, a gente literalmente começa a transferir os nossos erros, as nossas falhas, a gente começa a transferir essas responsabilidades para pessoas ou para situações. A terceira fase do luto é a fase da depressão. Essa depressão, ela não precisa ser essa depressão enfermidade, que a gente sabe que ela é terrível, né? Que ela ataca mesmo, mas essa depressão que eu falo é aquela autodesvalorização. Perdi porque eu sou inútil, perdi porque eu sou fraquinho, perdi porque eu investi no lugar errado, que loucura que eu fiz. E a gente fica esperando que alguém venha até a gente para falar, pelo menos pegar a gente no colo, dizer para a gente, não, fica tranquilo, vai dar certo. Vem sobre nós um sentimento de impotência, de inutilidade. Mas se você pegar aqui grandes empresários que nós temos, homens de negócio, eles tiveram que tomar decisões que talvez perderiam tudo ou que talvez teriam sucesso. E tem alguns que obtêm o sucesso e tem outros que perdem. A vida é desse jeito. Tem pessoas que estão trabalhando num tal lugar, de repente ele fala, eu quero uma coisa a mais para a minha vida, e ele pega literalmente, larga aquilo e tenta naquele outro lugar. Alguns obtêm o sucesso e outros literalmente não obtêm nada. Só que essa pessoa ela entra num sentimento de depressão. Quer ver? Elias. Não, fala que é uma coisa séria isso aí.
O homem faz um altar, monta aquele altar, faz uma proposta para os profetas de Baal, para os profetas de Azera, estamos falando de 850 pessoas, chama eles para um desafio. A Bíblia diz que ele pede fogo, Deus manda fogo, lambe toda a água, faz o altar, faz coisa extraordinária. Deus mata 850 homens ali. Aí levanta uma mulher que é uma das profetisas de Baal e diz: vive o meu Deus que amanhã a cabeça de Elias não estará sobre o seu ombro. Matou 850 homens e fugiu de uma mulher. E aí chegou no deserto, rebentou tudo. Depressão. Deus, se sou eu, que eu conheço meu temperamento, se sou eu ia chegar ali, eu ia falar: Deus, o Senhor me deu 850 machos, essa mulher aí vai ser coisa pequena, vou encarar, vou para cima, só me dá um aval aí. O homem corre para o deserto, vai para debaixo de um pé de zimbro e fala: me mata, Deus, por favor, me mata. Não, eu queria que vocês parassem um pouquinho para avaliar Deus. Vamos dizer que você é Deus agora. 2 minutinhos você vai virar Deus, amém? Você está sentado no céu, o camarada matou 850 na segunda, no domingo à tarde, e agora na segunda ele está dizendo: me mata, Deus, eu não aguento mais essa vida. Se fosse eu e você, nós matava na hora. Nós matava na hora, matar mesmo. Matava. O cara venceu 850 e daí depois ele estava deprimido por causa de uma mulher. Você conhece gente assim? Conhece gente? Claro que eu vou usar uma linguagem figurada, tá? Ah, essa unha aqui eu cuidei 6 meses, quebrou. Não quero nem comer mais. Minha vida acabou. Amém ou não amém? Estou exagerando ou Deus está falando aqui? Nós temos pessoas que elas se deprimem por coisas insignificantes, que não têm valor nenhum, que são coisas que são temporais, passageiras, que se recupera a qualquer momento, a qualquer hora. Mas as pessoas entram num casulo, vão para um lugar secreto e pedem para morrer. Pedem para Deus tirar a sua vida. Fase da depressão pela perca. A 4ª fase, nós já vamos terminar, essa é perigosa. Eu acho que essa é a mais perigosa de todas. É a fase da barganha. Faço qualquer coisa para sair do luto. Inclusive coisas ilícitas. O importante é não permanecer no luto. É não permanecer na situação. Aí eu vou fazer. Como é que eu vou continuar nessa situação? Mas você não pode fazer. Deus não aceita esse tipo. Não, mas como é que eu vou viver? Como é que eu vou continuar nessa situação? Essa fase é uma fase perigosa. Porque essa fase pode ser a fase do rompimento do homem com Deus. Essa é. Porque é uma fase que ele quer barganhar, ele quer negociar o luto dele com Deus. Faço qualquer coisa para poder sair desse luto, não importa o que eu preciso fazer. O importante é que se eu não perder, eu vou melhorar muito, mas já está perdido. Não tem mais como melhorar. Esse é o problema. Não adianta tentar barganhar uma coisa que nós já perdemos ela. São situações na nossa vida que elas vêm como uma tempestade, como um problema, e a gente precisa entender que não vai conseguir chegar para Deus e falar: se o Senhor fazer isso, eu vou fazer aquele outro. Se o Senhor fazer isso, eu vou fazer aquele negócio. Não tem como, porque não há como voltar atrás em algumas situações. E aí eu conheço muita gente que se perdeu na caminhada. Porque nessa fase do luto chamado barganha,
eles venderam o que eles tinham de melhor. Venderam a sua primogenitura, vamos dizer assim. Estava com muita fome, pastor. Mas eu te dou um prato de lentilha e você me vende a sua primogenitura. O que eu quero com primogenitura? Pode me dar esse prato de lentilha e você vai ser o primogênito da casa. E aí Deus aparece assim: eu amei a Jacó e aborreci a Esaú. Valia muito a primogenitura. A vida espiritual valia muito. Para Deus o valor era inigualável. Quando a gente está no luto e permanece no luto, mas não negocia o luto, a gente vai ouvir Deus dizer: eu amei a fulano de tal. Porque ele não resolveu negociar. Tem gente que literalmente a dificuldade chegou, ele não é mais crente. Não é mais, ele começa a fazer coisas que até Deus duvida. Começa a entrar em negócios que até o diabo duvida. Porque ele não quer permanecer naquela situação. Não interessa o preço que vai se pagar. O que ele não pode é permanecer naquela situação. E isso, queridos irmãos, é uma coisa que a gente não deve fazer. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, vocês me ajudam, eu acho que é no capítulo 13, tinha um homem chamado Simão. E ele se converteu ao evangelho e era mágico, não era? E aí quando ele viu Pedro e João que veio, orava pelas pessoas, batizava com o Espírito Santo, ele falou o quê? Chegou e falou assim: ó, quanto vocês querem para me dar esse negócio aí também? Eu quero comprar isso aí também. Eu quero ter esse poder aí, quanto custa que eu vou pagar? Pedro falou assim: ó, você e o teu dinheiro vão para a perdição. Estão corrompidos, porque tu pensas que essas coisas se conseguem com dinheiro. Pedro foi claro quando disse: o teu coração está longe de Deus. Então, se o luto faz a gente barganhar a situação, pode ser que o nosso coração não seja de Deus. Se você está nessa noite aqui dizendo: pastor, eu estou desanimado, eu estou querendo parar, pode ser que o teu coração já está longe de Deus. E não tem como parar. Porque se parar, muda para melhor ou para pior? Sim ou não? Muda para melhor ou muda para pior? O diabo sabe que você ficou 5 anos dentro da igreja, agora você vai parar. O que ele vai fazer com você? Vai falar: meu neném, meu querido, vem cá, colinho para você. É isso que ele vai fazer? A Bíblia diz que a função dele é o quê? Matar, roubar e destruir. Não pense que ele vai ter misericórdia, porque ele não conhece essa palavra misericórdia. Ele não sabe o que é isso. Então o negócio é não negociar o luto. Está difícil, pastor. Está uma fase complicada. As oportunidades aparecem constantemente para mim fazer isso, fazer aquilo, pastor. Eu chego a ficar tentado. Não faça. Calma. Não faça. Eu passei por fases como essa de a gente não ter alimento para os nossos filhos dentro de casa. Está aí minha esposa, ó. Não ter alimento. Mas não negociei. Não barganhei a minha fé. Não pode, não pode. Não é, não é. E a última fase, para nós terminarmos em 3 minutos, e essa é a melhor de todas, é a fase da aceitação. É quando a pessoa entende que não pode mudar a situação e ela segue a vida. Segue à frente. Não tem o que fazer. O que eu vou fazer? Eu vou ficar chorando? Vou ficar murmurando? Vou parar de ir para a igreja? Vou abandonar Deus? Não, aconteceu, aconteceu. Do mesmo jeito que veio a perca, pode vir o ganho. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito que veio o luto pela perca, pode vir a alegria do ganho. Porque Deus, Ele não precisa de nada para transformar uma vida da noite para o dia. Basta Ele, quer ver um exemplo? Olha que coisa linda isso aqui. O rapaz está dentro do presídio. O rapaz está dentro do calabouço. Não tem expectativa para sair da prisão. Mas um
rei tem um sonho. Um homem tem um sonho. E esse homem não é um homem qualquer. E naquele sonho ele conta para os seus empregados. E um dos seus empregados disse: Faraó, dentro do calabouço tem um moço que ele tem o dom de interpretar sonho. Sério? Chama ele lá. A Bíblia diz que eles pegam a José, dão um banho nele, fazem a barba dele, e Faraó diz assim: você pode interpretar sonhos? Não. Mas o Deus que eu sirvo, pode. É? Então tá, o sonho é esse, esse e esse. No final daquela interpretação, o que Faraó disse para o preso? Volta para o calabouço. Zé Mané. Falei Zé porque eu sou Zé, tá? Volta lá. Foi isso que ele falou? Que tenha o espírito dos deuses como você, moço. A Bíblia diz que ele tira o anel da sua mão, coloca na mão de José e disse: só eu que sou maior do que você aqui na terra. De manhã cedo, presidiário, condenado, à noite, governador da maior potência da terra. Sabe o que eu quero dizer para você nesse domingo à noite? Para você encarar esse luto, essa perca, essa dificuldade, para você aceitar, para você viver a vida, para você acreditar, para você continuar caminhando, para você não voltar para trás, para você não murmurar, porque do mesmo jeito que o luto veio, ele vai embora, ele vai desaparecer. Todos nós passaremos por fases de luto. O negócio não é a perca, o negócio é como viver com a perca, com as situações. É isso que a gente tem que entender. Como diz a rapaziada aí, o Yuri e essa turma, vida que segue. Levanta a cabeça. Como é ruim chegar perto de uma pessoa. Aí você pega umas outras aí. Essa semana fizemos uma visita. Meu Deus, que coisa linda. Vamos fazer a visita na casa de uma irmã. Ela fez um café, meu pastor. Não, mas pensa no café. Está me ouvindo ela aqui. Chegamos na casa daquela irmã. Aquela irmã só sabe contar vitória, irmão. Está aí a nossa irmã ali, ó. Não foi, Marnês? A gente vai lá, a gente sai curado. Pastor do céu, essa casa Deus me deu não sei quando. Pastor, isso aqui, esse sofá foi o Jesus que mandou para mim. Pastor, essa tinta na parede, eu passei, foi Jesus que mandou. Tinha um sonho, eu falei, meu Deus do céu, estou ficando, quase que eu falei, vou entrar no manto. Estou exagerando, amor? Está ali a nossa irmã, ó. Não pode. Chegou lá fora da casa, tem uma área para ser feita, e tem alguns irmãos aqui que já se propuseram a fazer aquela área. Falei para ela, que benção, vamos comprar o material tal, vamos fazer a área. Meu Deus, pastor, que coisa linda, nós vamos fazer uma carne aqui, um negócio, vai ser uma maravilha, esse muro aqui nós vamos fechar, não sei. Eu falei, meu Deus, a gente se curado de lá. A gente vai numas casas que o carro da garagem é BMW. Os apartamentos 500 metros quadrados. E aí, minha irmã, não sabemos de Deus. Puxa vida, fazer um cursinho com a irmã. Gente, sabe o que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Eu quero terminar agora. Eu estou querendo dizer para vocês que independente do que está acontecendo na sua vida, segue em frente, porque o que Deus preparou para você é grande, é maior, é excelente. O que está vindo para nós é grande. Não está vindo coisa pequena para nós. Se coloca em pé, eu quero terminar.
Você sabe o que se Deus abrisse os teus olhos espirituais, se Deus te mostrasse a atmosfera espiritual do mundo, sabe o que você ia ver? Você ia ver demônios lutando para fazer você parar, mas você ia ver anjos dizendo: vai em frente, continua, não para, não desanima, não volte para trás, porque Deus preparou algo excelente para a tua vida, coisas excelentes para nós. Mas pastor, eu já perdi tanta coisa. Bem-vindo à comunidade de Deus, bem-vindo mais um no nosso meio. Quando roubaram meu carro, que eu fiquei quase 2 horas com os ladrões, que eles me sequestraram, levaram para dentro do mato, eu tive um sentimento tão interessante, porque foi meu aniversário no outro 2 dias depois. Quando eu vi o carro indo embora, eu me lembro certinho, que eu vi que o carro foi fazendo a curva no meio daquele mato. Gente, veio uma coisa na minha cabeça: glória a Deus, eu estou vivo. Eu estou vivo. Falei: meu Deus, eu estou vivo. Mãe, eu quero comemorar esse aniversário como nunca na minha vida. Eu esqueci da perca do carro. Até uma lembra disso, até uma Marquinho. No terça-feira, o culto de ação de graça foi numa terça-feira, né, Mari? Quinta-feira. Quando eu cheguei naquele culto, a expectativa estava lotada. Que quando acontece um negócio desses, os curiosos tudo bem, né? O pastor vai chegar morto a pau. Acho que o povo pensou que eu ia chegar assim: minha vida, uma desgraça, o capeta me deu um tapa, me jogou no pó. Peguei o microfone e comecei: glória a Deus! Glória a Deus! Estou vivo para a glória de Deus. Eu consegui definir como a vida é maravilhosa, como a vida é um dom. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu vim para te dizer aqui nessa noite, através do Espírito Santo, está vindo coisa grande para vocês aí, está vindo coisas excelentes. Coloque a mão no seu coração, quero orar por você. Enquanto o nosso grupo de louvor vai cantando um louvor, você vai fazendo uma oração de gratidão a Deus. Você vai fazendo uma oração de aceitação pelo teu momento de dificuldade. Pastor, está doendo demais. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu estou entendendo. Aceite essa situação, porque você vai ver que amanhã o sol brilhará diferente na sua vida. Curva a sua cabeça e vai dizendo para Deus: eu aceito esse momento. Xarabiaçou de canto neve assai. Vai dizendo para Deus: eu recebo, eu aceito. Vença essas fases que o luto proporciona. Vai, diga uma palavra para Ele de gratidão, de louvor, de amor, porque Ele disse: não haverá mais luta. Ele disse: não haverá mais pranto. Ele disse: não haverá mais dor, porque as primeiras coisas se passaram.